Boa noite, meu querido, minha querida. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. É uma grande alegria, é uma grande honra estar aqui com você, né? E hoje, fechando o nosso estudo, que bela jornada que nós tivemos com esse estudo, os personagens ao redor da igreja. Então, quero convidar você para você estar aqui presente, 100% presente. Quero convidar você para a tua cabeça estar onde os teus pés estão nessa noite. E, antes de mais nada, quero convidar você para a gente fazer uma oração. Aí onde você está, fecha teus olhos e vamos entregar para o Senhor essa aula. Vamos pedir ao nosso Deus a direção do que nós vamos fazer aqui hoje, essa noite. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada por esse estudo incrível que nós tivemos, ó Pai, dos personagens ao redor da igreja. Obrigada, ó Pai, pelo Teu plano nas nossas vidas, pelo Teu propósito nas nossas vidas, Pai. Senhor, eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo, cada amiga que está assistindo essa aula conosco e pelos que irão assistir também, Pai. Senhor, abençoa cada pessoa, abençoa cada família, cada lar, Paizinho. E, Pai, eu também te peço, Senhor, que o Senhor venha falar no nosso coração nesse estudo, Pai. Pai, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor sonde o nosso coração, Pai. E que tudo que a gente venha falar, tudo que a gente venha refletir, seja para a honra e glória do Seu nome, Pai. Pai, fala conosco, concede a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua direção, Pai. E muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada pela Igreja Batista Boas Novas, muito obrigada pela vida do nosso pastor Wagner, da Marta. Muito obrigada, Senhor, por cada líder, por cada ministério, por cada membro, por cada amigo, cada amiga que nós temos nessa igreja, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada também, Pai, pelas pessoas que estão nos bastidores, ó Deus, trabalhando para que essa aula também aconteça. E chegue, ó Pai, através da internet, para todas as pessoas que estão assistindo agora e irão assistir depois. Paizinho, essa é a nossa oração. E eu faço ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da nossa aula hoje é as lágrimas de Jesus por Jerusalém. Pega a tua caneta, pega o teu papel. E também, o que for fazendo sentido, eu vou fazer para você o mesmo convite que eu já fiz em outras aulas. Se você teve uma reflexão, um insight, anota aí no nosso chat também. Anota, isso é muito importante deixar registrado, né? Então, eu quero convidar você realmente para participar e estar aqui conosco. Qual é o nosso versículo-chave desse estudo essa noite? Está lá em Lucas 19, 41. O versículo-chave é: quando se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E para isso ficar mais forte, eu quero convidar você a olhar uma ilustração. Olhar uma ilustração de quando isso aconteceu. Né? Qual era o contexto? O contexto era um momento muito importante para os judeus, que era a Páscoa judaica. Era um momento que todos os judeus iam para Jerusalém. Né? Em alguns pontos dizem que a população de lá quintuplicava, chegava a ter até 1,5 milhão de pessoas, né? Porque era uma festa muito importante. E nessa festa tinha uma multidão na cidade de Jerusalém e tinha uma multidão junto com Jesus também. Então, eu vou pedir para você dar uma olhada nessa ilustração. Se você olhar o rosto de Jesus, como está o rosto de Jesus nessa ilustração? Eu escolhi essa ilustração porque ela mostra a seriedade daquele momento. Ela mostra como, mesmo estando no momento de celebração, mesmo estando no momento de festa ali, porque essa festa era comemorada a libertação da escravidão lá do Egito, Jesus, o coração dele estava triste, Jesus estava chorando.
E por que Jesus estava chorando? Porque quando ele chegou em Jerusalém, Jesus já conseguiria ver tudo que nós vamos estudar hoje aqui, tudo que aconteceu. Jesus já tinha a visão profética de tudo aquilo que ia acontecer em Jerusalém. Jesus já via tudo o que ia acontecer e Jesus também via aquela cidade que era uma cidade tão importante para os judeus, aquela cidade que era uma cidade tão importante para Jesus, que era a cidade que todos os judeus vinham porque Deus estava ali. Né? Todos os judeus vinham porque era uma cidade que tiveram as maravilhas do Senhor, era uma cidade que passou por ali os profetas do Senhor. Né? Nessa cidade, era uma cidade linda, era uma cidade que tinha o templo. O que acontecia? As pessoas naquele momento, as pessoas que estavam ali, elas conheciam o Senhor, elas conheciam as Escrituras, só que o coração delas não era um coração quebrantado ao Senhor. Era uma cidade que o nome de Jerusalém era cidade de paz, mas a cidade de paz não reconheceu a paz. A cidade de paz não aceitou Jesus. Era uma cidade que a gente vai ver no decorrer do nosso estudo, que no templo, naquela época estava havendo comércio dentro do templo. O pátio do templo estava sendo desrespeitado. Uma cidade onde os líderes, né, estavam cegos só pela religiosidade naquele momento, mas Deus não estava no coração deles de verdade. Era aparência, era externo. Então, Jesus, nesse contexto, ele chegando, ele olhando tudo aquilo, ele chorou. Porque ele viu que esse contexto, a falta de coração aquebrantado, a falta de arrependimento, ia trazer um juízo muito grande para aquela cidade. E Jesus, mesmo nesse momento, ele sabendo que aquelas pessoas ali iam julgá-lo, aquelas pessoas queriam matá-lo, mesmo nesse momento, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. O coração de Jesus se entristeceu ao pensar que aquelas pessoas, em vez de escolherem a paz que excede todo entendimento, em vez de escolherem a vida, escolheram a morte. Por isso Jesus chorou. Por isso Jesus chorou. E depois que a gente fez essa contextualização, eu vou entrar com você, passo a passo, para a gente entender melhor esse contexto. Qual é o nosso alvo hoje da nossa lição? Compreender que os caminhos de Deus são inescrutáveis. O que é esse inescrutável? Esse inescrutável é incompreensível. Não dá para a gente entender. E que muitas vezes as lutas e as adversidades podem resultar em grandes bênçãos. Esse é o alvo da nossa lição hoje. E aqui também, o que a gente tem? Na introdução, a gente já começa com uma última conversa que Jesus teve com os discípulos, que está lá em Atos 1, 6, 8. E nessa conversa, se a gente vê lá no versículo 6, começa assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, que eram os discípulos que estavam ali junto com Jesus, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, os discípulos perguntaram ali para o Senhor Jesus, né, se era naquele momento que ia acontecer ali a restauração de Jerusalém. E Jesus já mostrou para eles que o Espírito Santo ia descer. Né? Jesus já fez ali o contexto que não competia a eles saber das datas, mas Jesus já colocou ali o propósito maior, né, que o Senhor tinha para eles. Mas vocês receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando os discípulos fizeram essa pergunta, eles não entenderam que em apenas 40 anos para frente, 40 anos para frente daquele momento, o Estado judeu deixaria de existir. E, consequentemente, não haveria mais igreja ali. No entanto, Jesus novamente lhes disse que começassem a testemunhar em Jerusalém. Quando Jesus ia chegando à cidade de Jerusalém, como a gente viu, mais uma vez, eu vou repetir isso aqui que nós já lemos, Jesus chorou por ela. E a gente já sabe muito bem esse contexto, né? Que era Páscoa. Por que Jesus chorou? Porque Jesus sabia o que ia acontecer e por que aquilo ia acontecer. As suas lágrimas demonstravam seus sentimentos e a sua soberania diante dos fatos que ainda sobreviveriam sobre aquele povo. E a gente vê, eu quero convidar você para nós lermos juntos, lá Lucas 19, 41, 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isso está coberto aos seus olhos. Jesus estava dizendo aqui que se eles vissem que a paz pertencia a eles, porque a paz era Jesus. Só que os olhos deles não estavam cobertos, o coração deles duro, eles não viam que a paz estava ali, que a paz era Jesus. No versículo 43, Jesus continua: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. E no versículo 44, a gente vê Jesus continuando: e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Olha só. Jesus falou isso. Jesus falou o que ia acontecer dali a 40 anos para frente. E dá uma olhada nessa tela. Foi exatamente isso que aconteceu. Não ficou pedra sobre pedra. E aqui, eu quero até pedir para você, uma reflexão para você, né? Quantas vezes eu e você, nós não sabemos tanto sobre a Bíblia, nós já não vimos tantas maravilhas, e tantas vezes a gente não está com o coração endurecido, que nem os judeus lá estavam em Jerusalém. Que hoje, cada um de nós, a gente possa parar para pensar nisso. Porque assim como Jesus chorou por Jerusalém, Jesus chora por mim e por você. Isso é muito sério, meus irmãos e minhas irmãs. Às vezes a gente pensa que a vida é isso que a gente vive aqui. Não, o nosso propósito é muito maior do que isso. A igreja de Jesus é muito maior do que isso. E não termina aqui. Se a gente para pensar, na eternidade, no céu, se a gente para pensar no pecado, se a gente para pensar no inferno, que se a gente não volta para Jesus, a pior morte que pode acontecer na vida é a distância de Jesus. A pior morte que pode acontecer para mim e para você é a gente viver uma vida longe de Cristo. A pior morte que pode acontecer para mim e para você é a gente estar nessa vida e a gente não ter a paz que excede todo entendimento. Então eu convido você e a mim para a gente pedir para o Senhor quebrantar o nosso coração. Para a gente viver um evangelho de verdade.
Porque eu e você, você e eu, nós somos a igreja de Cristo. E muitas vezes, com o nosso coração endurecido, a gente ama tantas coisas desse mundo e deixa passar o que é mais importante, que é a nossa vida com o Senhor, que é a salvação da nossa alma. Então aqui, eu quero pedir para você fazer uma reflexão. Como que está teu coração hoje? O quanto que eu e você, a gente tem consciência de quanto é séria a vida cristã. Cada lição que a gente estudou, cada herói da fé que a gente estudou nesse estudo, meu irmão e minha irmã, se você não estudou as lições anteriores, eu peço para você um ato de compromisso, volta, está tudo aí gravado no YouTube, assiste as lições anteriores. Olha quantos exemplos, tudo o que aconteceu para que a gente chegasse aqui. Então, de novo, eu faço um convite para você, para a gente examinar o nosso coração, para o nosso coração não ser um coração de pedra. Para não acontecer conosco o que aconteceu com as pessoas que estavam naquela cidade. Só que o pior do que a ruína material, é a ruína espiritual, é a ruína eterna. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente é eterno aqui nessa terra. Não, a gente não é. Nós somos aqui, é muito passageira a nossa passagem nessa terra. Então, voltando aqui para o nosso estudo, né? Eu quero convidar você para a gente olhar o amor a Jerusalém. Que Jesus, como judeu, ele amava Jerusalém, né? Ele amava Jerusalém. E os judeus amavam a cidade de Jerusalém e seus templos desde a época de Davi, né? Eu até convido você para você dar uma lida nesses salmos aqui que estão no nosso estudo. Salmo 48, Salmo 84, Salmo 87, eles revelam essa devoção. O próprio Senhor Jesus tinha um apego muito grande à cidade santa. Foi no templo, em Jerusalém, que o justo e piedoso homem, o santo Simeão, apresentou o bebê Jesus. Quando menino, Jesus foi com seus pais participar da festa de Páscoa, porque essa festa de Páscoa era uma festa que os judeus iam todos os anos. Era Páscoa, era Pentecoste, era a festa dos tabernáculos. 3 festas que os judeus iam para Jerusalém. Então, Jesus, menino, ele foi com seus pais participar da festa da Páscoa em Jerusalém. Terminada a festa, ele deveria estar a caminho de Nazaré com seus pais. E a gente já sabe que nessas festas, muitos judeus iam para Jerusalém, então tinha muita gente. Então os pais nem perceberam que Jesus não estava junto. Quando eles chegaram na cidade deles, né? Quando eles chegaram lá em Nazaré, viram que Jesus não estava e começaram a procurar Jesus. E o que aconteceu? Jesus ficou no templo em Jerusalém, debatendo com os mestres, perguntando, fazendo questionamentos. Ele encantou todo mundo. E a gente pode ver isso lá em Lucas 2, 41 e 52. Nessa oportunidade, Jesus ficou 3 dias lá. Jesus, menino, 3 dias em Jerusalém. E olha só, então Jesus, olha essa foto, né? Que a gente achou essa foto. Jesus tinha um amor por essa cidade. Cada judeu tem um amor por essa cidade, né? A nossa história, o cristianismo passa por essa cidade, né? Eu tenho amor por essa cidade. Jesus tinha um amor por essa cidade. E agora, no ponto 2, vamos dar uma olhadinha lá na sequência disso. A desilusão de Jesus pela cidade de Davi. A desilusão se instalou no início do ministério público de Jesus, aos 30 anos. Seu zelo pela casa do Senhor o levou a tentar limpá-la de suas práticas mercenárias. A gente vê isso lá em João 2, 13 e 17, que é aquela cena em que Jesus chegou no templo,
né, no pátio do templo, que era um lugar de oração, que era um lugar santo, e tinha comércio lá, tinha o pessoal vendendo pombas, o pessoal vendendo coisas, negociando. Jesus ficou muito entristecido. E a gente viu que nessa situação, Jesus, o que ele fez? Jesus pegou, quebrou tudo mesmo. Jesus quebrou tudo, porque aquele lugar era um lugar santo. Então, isso entristeceu demais o coração do nosso Senhor. Em várias ocasiões, e com grande tristeza, Jesus começou a prever a destruição de Jerusalém e seu templo em uma geração. E a gente viu, foi isso que aconteceu. 40 anos. 40 anos houve a destruição do templo. Os motivos para tal destruição eram a morte dos profetas. O povo continuava matando os profetas e apedrejando os mensageiros que Deus enviava. A gente vê isso lá em Lucas 13, 34. Um outro ponto também, a necessidade de paz. O povo não sabia o que era necessário para a paz, sendo que a paz estava ali junto com eles. A paz era Jesus. Só que, por aquilo que a gente já falou na introdução, o coração deles estava tão endurecido pelo pecado, pelo legalismo, que eles não aceitavam o príncipe da paz que estava junto deles. Terceiro ponto, a falta de reconhecimento. O povo não reconheceu a hora que Deus veio para salvá-lo. Agora sim, naquele ponto que Jesus chorou, Jesus não estava chorando porque ele sabia que ele ia ser pregado na cruz. Não. Jesus estava chorando por aquelas pessoas. Jesus estava chorando por aquela cidade que ele amava. Jesus estava chorando por aquele povo que ele amava, que ele veio para esse povo e esse povo não aceitou. Era para isso que Jesus estava chorando. Era isso que Jesus estava chorando, que Jesus já viu toda a destruição, toda a morte que ia acontecer. Segundo estudos que eu li, mais de 1 milhão de judeus morreram nessa destruição. Mais de 1 milhão de almas, de vidas. Era por isso que Jesus chorou. Quarto ponto, afastamento do amor e da proteção de Jesus. O povo particularmente se afastou do amor e da proteção que Jesus tentou lhe trazer. E Jesus, o que Jesus fez? Ele alertou somente aos seus discípulos que essa catástrofe seria precedida de uma grande perseguição, uma perseguição inimaginável. A gente vê lá em Marcos 13, 9 e 13, que Jesus falou que os discípulos iam ser perseguidos. Jesus falou isso. E os que aguentassem até o fim, iam estar com ele, iam ter a coroa da vida, né? Jesus já predisse isso para eles, preparou isso para eles. E todos os que aceitassem a Jesus teriam salvação. Agora eu vou te convidar para a gente ir para a parte 3 do nosso estudo. A furiosa perseguição. Ponto 1. A popularidade e o martírio de Tiago. Tiago, o irmão de Jesus, ele era muito popular naquela época. Paulo chamou Tiago, Pedro e João de reputados colunas da igreja. Então, eles eram muito respeitados, eles eram muito sérios. A gente vê isso lá em Gálatas 2:9. E nós sabemos que Tiago ele liderou uma missão muito bem sucedida entre os judeus palestinos. A gente vê isso lá em Atos 27, 17 e 20. Há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Isso foi por intermédio do ministério de Tiago. Mas a liderança judaica não gostou. E mais tarde, o que aconteceu? Tiago foi morto. O historiador judeu Flávio Joséfo relata que o sumo sacerdote Anás levou a julgamento Tiago e algum dos outros judeus cristãos perante a corte por infringir as leis judaicas, que é pregar o nome do Senhor Jesus. Assim, Anás os entregou para serem apedrejados.
E olha que curioso, Tiago foi martirizado em Jerusalém em qual ano? No ano 70, o ano em que os romanos destruíram o templo. No ano 70, tinha um general romano. Esse general romano, o nome dele era Tito Vespasiano. Ele era um sanguinário de judeus. Sanguinário de judeus. Ele cercou Jerusalém. Ele cercou Jerusalém. E quando ele cercou Jerusalém, os dois partidos ali, políticos que tinham entre os judeus, ao invés de eles se unirem, o que eles fizeram? Eles ficaram brigando entre si pelo poder. Brigando para ver, disputando quem ia fazer alguma coisa. Só que nisso, o que aconteceu? Os romanos aproveitaram essa briga e essa deixa e eles foram entrando cada vez mais. Os judeus não tinham suprimentos. Os judeus não tinham comida. Então, quando houve esse cerco, o que aconteceu? Tinha fome. Quando houve esse cerco, o que aconteceu? As pessoas eram perseguidas ali dentro. Não importava se era criança, se era mulher, se era homem, se era ancião. O que acontecia? Eles vinham e eles matavam. Eles queimaram o templo. Eles destruíram o templo. A única coisa que o general Tito deixou foi uma parte do muro. E esse muro é o Muro das Lamentações que está lá até hoje. Então, a destruição foi terrível. A fome era tanta, era tão triste, que tinham pessoas que estavam cercadas ali dentro, às vezes, para sobreviver, comiam cadáveres. Olha que triste. E Jesus previu isso 40 anos antes. Ponto 2. A guerra e o cerco de Jerusalém. A gente vê na nossa apostila que Houston cita Joséfo. Que guerra e que cerco foi. Talvez o pior que o mundo já conheceu. Joséfo foi um grande historiador judeu. Então ele falou assim, que guerra e que cerco foi. Talvez o pior que o mundo já conheceu. Nunca houve mais frenesi de horror, degradações indescritíveis e sofrimentos avassaladores do que no cerco de Jerusalém. Nunca houve qualquer profecia mais fiel e esmagadoramente cumprida do que a profecia que Cristo fez 40 anos antes. Vocês lembram no final que Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra? Resumidamente, homens andavam disfarçados de mulheres com espadas escondidas sobre as vestes. Sacerdotes eram atingidos por dados lançados da tribuna superior do templo. O sangue de todos os tipos de cadáveres, todos os tipos, sacerdotes, estranhos, profanos, eles estavam em lagos de sangue nas cortes sagradas. Como eu falei antes, 1 milhão de vidas, 1 milhão de almas. Dá uma olhada nessa ilustração. Eu tenho certeza que era muito pior do que a gente está vendo aí. Mas só pelo que a gente está vendo aí, a gente tem uma dimensão. Uma dimensão do que foi isso. Quando Jesus entrou naquela festa da Páscoa, 40 anos antes, foi isso que ele viu. E ele chorou por isso. Ele chorou por essas vidas que estavam aí. Assim como ele chora por mim e por você. Assim como ele chora por esse mundo perdido. Agora eu pergunto para mim e para você, quanto que a gente está sensível a isso? Quanto que a gente está ciente
do pecado. Quanto que a gente chora, quanto que a gente se arrepende de verdade quando a gente peca. Quanto que a gente se volta para Deus. Quanto que a gente chora e ora pelo pecador. Ou às vezes a gente fala, não adianta, esse não quer saber de Deus. Um dia eu e você, a gente também não quis saber de Deus. Mas teve alguém que chorou por nós. E às vezes, por esse choro, hoje eu e você, a gente está aqui. Ponto 3. A fuga dos cristãos. 4 anos antes do fim, os cristãos fugiram para uma cidade chamada Pela. Esse 4 anos antes do fim, era do fim de Jerusalém, né? O que foi considerado como traição e aumentou ainda mais a hostilidade judaica aos cristãos na diáspora. Diáspora foi essa expulsão dos judeus da cidade de Jerusalém, que eles tiveram que sair da cidade. Em Pela, o remanescente da igreja de Jerusalém sobreviveu. E o que a gente vê, né, como a gente, estudando isso, até eu peço perdão para você, porque não tem como ver tudo isso e não ficar tocado por tudo isso, né? Estudando tudo isso, eu vi a garra desses cristãos, né? Porque Roma também se sentiu ameaçada por esses cristãos. Porque o que acontecia, a fé deles era tão forte. A devoção deles, o coração quebrantado era tão forte, que quando os romanos, quando tinha aquelas competições que eles colocavam os cristãos ali junto com os leões, né? Os cristãos, eles não iam com medo, eles iam louvando ao Senhor. E isso chamava a atenção das outras pessoas. Por quê? Pensava assim, nossa, o que tem com esse povo? Que eles vivem por Cristo e eles morrem por Cristo. Como isso é forte. E isso fez ainda com que a igreja do Senhor crescesse mais e mais. Por causa desses homens e dessas mulheres de Deus. E hoje, de novo, me perdoe se eu estou sendo repetitiva, mas eu não consigo não voltar. Porque hoje a gente tem toda a liberdade, hoje a gente tem a graça. E muitas vezes o nosso coração está endurecido. Muitas vezes a gente fica mais tempo numa tela do que com um coração contrito ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, não abra mão da paz que excede todo entendimento por um prazer de curto prazo. Não abra mão da tua salvação. Não abra mão da eternidade por coisas do ego. Em vez da gente apontar o dedo, em vez da gente ficar apontando o dedo para o que está certo e o que está errado, examine o teu coração. Eu e você, a gente tem um convite hoje, por uma conversão verdadeira mesmo, para a gente examinar o nosso coração. Para a nossa alma chorar, para a nossa alma se arrepender. E aqui a gente voltando mais uma vez, aqui a gente vê que 4 anos antes da destruição total de Jerusalém, os cristãos conseguiram ali, né, fugir de Jerusalém. Só que tiveram represálias. Quais foram essas represálias? As represálias, agora voltando aqui para o contexto dos judeus, né? As represálias romanas pela rebelião chegaram aos judeus em 2 estágios. Primeiro estágio, após o cerco, toda a terra foi confiscada. Toda a terra. Toda a terra. Um tributo judaico foi imposto a todos os judeus, em todo o império. A adoração no templo era proibida, e não havia sacerdote nem sinédrio. Sinédrio era como se fosse o conselho dos juízes ali dos judeus, né?
nem tinha grande conselho, nem nenhuma classe dominante. Com a extinção da sua metrópole, a sua estrutura cultural, política e econômica foi destruída. No ano 132 depois de Cristo, houve uma segunda rebelião na própria Palestina, liderada por Bar Coquebas. Novamente eles foram derrotados e dizimados. Adriano, o imperador, renomeou Jerusalém como Elia Capitolina e reconstituiu-a como uma cidade pagã em templos para Júpiter, que era o poder para os romanos, e Vênus, que era o sexo para os romanos, era a deusa do sexo para os romanos. Judeus foram excluídos da cidade e do território ao redor. O país foi renomeado como Síria-Palestina e o nome Judéia foi esquecido. A circuncisão foi proibida em todo o império. E agora, depois que a gente já viu esses pontos, eu quero convidar vocês para a gente ir para a conclusão desse nosso estudo de hoje. É interessante a gente olhar para alguns desses personagens mencionados nos primeiros capítulos de Atos, a partir da perspectiva da destruição de Jerusalém. 3 morreram como mártires. Quem são esses 3? Estevão, Tiago, o apóstolo, Tiago, o irmão de Jesus, Filipe se mudou para Cesareia e Pedro foi martirizado em Roma. João terminou a vida em Éfeso. Dizem que André foi crucificado numa cruz em forma de X, em Patras, na Acaia. Tomé trabalhou na Pártia, na Pérsia ou na Índia. Matias é associado à Etiópia e Barnabé a Alexandria. A igreja de Jerusalém praticamente saiu de cena por 300 anos. Depois de 324 depois de Cristo, o imperador Constantino e a sua esposa começaram a construir as primeiras igrejas cristãs em Jerusalém. Há um novo Estado de Israel desde 1948. Ele ainda é dividido por facções e atacados por terroristas. Mas tem dentro de si uma presença judaico-messiânica, além das históricas igrejas ortodoxas, católicas e protestantes. As palavras de Jesus se cumpriram, a cidade foi assolada. Porém, os caminhos de Deus são inescrutáveis, são incompreensíveis. Hoje, cerca de 2000 anos depois, vivemos uma época em que as lutas e adversidades se transformaram em bênçãos. E as bênçãos do Evangelho chegaram a bilhões de gentios, bilhões de pessoas que não eram judeus. Milhões de pessoas receberam o Evangelho em todos os países do mundo. E dentre esses bilhões estamos aqui, eu e você, no Brasil, em São Paulo, que temos essa graça, que fomos salvos através do sacrifício de Jesus, através da ressurreição de Jesus. E eu quero pedir para você, depois de tudo que nós vimos aqui hoje, o que fica para você? O que está vivo aí no teu coração depois de tudo que nós aprendemos hoje? E o mais importante, que decisão que você toma hoje? Como tem sido o teu coração, meu querido, minha querida? Como tem sido o teu coração perante o teu pecado? Como tem sido o meu coração perante o meu pecado? Como tem sido o meu coração e o teu coração perante as almas perdidas? Olha o exemplo da igreja primitiva. Olha o exemplo dos apóstolos. Que fervor que eles tinham por Jesus.
pela pregação do Evangelho, que temor que eles tinham. Como que está esse temor no nosso coração hoje? Como que está essa seriedade no nosso coração hoje? E eu quero convidar você para a gente fazer uma oração junto agora. Porque o Senhor Jesus nos dá uma oportunidade da gente pedir para nosso Deus um novo coração. Um coração que é mais fiel a Deus. Um coração quebrantado. Um coração que é movido pelo Espírito Santo. Um coração que lembra que a gente está aqui de passagem. Então eu vou te convidar para a gente fazer essa oração agora. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, primeiramente, pela Tua obra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Pai, por tudo que nós temos ouvido, tudo que nós temos aprendido nesse estudo que nós fizemos a respeito dos personagens ao redor da igreja, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem nos ensinado, Pai. E Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor possa estar trabalhando em cada coração que ouviu essa mensagem, Pai. Pai, que o Senhor possa estar sondando cada coração, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar tirando a venda dos nossos olhos, Pai. Que o Senhor possa estar tirando, Pai, o tampão dos nossos ouvidos, Pai. Que o Senhor possa estar tirando a inércia da nossa vida, Pai. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não honramos tudo o que aconteceu antes de nós, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes nós esquecemos, Pai, de tudo que já aconteceu para nós estarmos aqui, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, eu te peço por cada um de nós. Eu te peço por cada irmão que ouviu essa mensagem hoje, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, transforma o nosso coração. Senhor Jesus, que a gente possa se arrepender, Pai. Que a gente possa, Senhor, chorar de arrependimento. Que a gente possa, Senhor, realmente decidir ter uma vida contigo, Pai. Pai, que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que a gente seja realmente, Pai, o sal da terra e a luz desse mundo, Pai. Não pelas nossas forças, Senhor, mas pela Tua força, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Senhor, que haja arrependimento, que haja reconciliação, Pai. Que haja nova vida, Pai, em nossas vidas, Senhor. E essa é a oração que eu te faço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu acredito que nada acontece por acaso, nada. E a gente está começando esse ano de 2022, né? Que realmente a gente possa começar esse ano com um novo coração. Um coração que é quebrantado por Jesus, um coração que ama Jesus. Que as nossas palavras possam refletir Jesus. Que aonde nós passarmos, que o perfume de Cristo esteja ali. Que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, fale com você. Que você possa decidir nesse ano ter mais momentos com Cristo. Que você possa decidir nesse ano priorizar o que faz a diferença na minha vida e na tua vida, que é a intimidade com o Senhor, que é a intimidade com o Espírito Santo. Obrigada por você nos acompanhar nesse estudo. Obrigada por você estar aqui. Fica mais uma vez o convite, se você não viu todas as aulas estão no canal do YouTube da Igreja Batista Boas Novas. Se permita assistir. E a gente se encontra no próximo estudo. No próximo estudo que você possa estar conosco, que você possa estar presente nos nossos cultos. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Que 2022 seja um ano de bênção, de vitória, seja um ano de crescimento espiritual nas nossas vidas.
Deus te abençoe. Em Boas Novas, a gente sempre se encontra.